Lindo Jesus, em o meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, em o meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Teu amor dura 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 para sempre. O que posso dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Teu amor dura 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 para sempre.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por teu grande amor. Obrigado por teu infinito amor. Obrigado por tua infinita companhia em nossas vidas. Nosso Deus ajudador, nosso Deus presente em momentos difíceis e em momentos de bonança, de alegria. O Senhor Deus presente, constante. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sopro do Espírito em nós, gerando vida em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não é um Deus da filosofia, um Deus da história. O Senhor ascendeu aos céus, mas deixou o Paráclitos, deixou o ajudador, aquele que estaria conosco diariamente, dioturnamente. O Senhor estaria conosco, o Senhor jamais nos abandonaria. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por teu amor, enviado teu Filho Jesus a morrer por nós. E o teu Filho Jesus por nos deixar este Consolador maravilhoso, Espírito Santo de Deus, com quem nós nos relacionamos diariamente, com quem nós compartilhamos e nos sentimos abraçados, afagados. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se abra o céu, teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Sopre com teu Espírito nesta manhã e fale profundamente ao nosso coração através do texto da tua palavra. A Bíblia é a tua palavra. Nós queremos viver a tua palavra, não como uma ideologia, não lê-la como um fato histórico que ocorreu, mas como verdade absoluta para as nossas vidas. Por isso pedimos ao Senhor, sopra o teu Espírito, Senhor, revelador,
aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Porque o homem, tomado de si, da sua carne, da sua mundanidade, da sua carnalidade, ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Mas com o sopro do Espírito do Senhor, tudo nos é revelado, tudo nos é mostrado, tudo que está oculto se torna presente, se torna visível. Isso traz a revelação. Por isso pedimos ao Senhor, revele-nos a tua vontade, a tua palavra no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Bom dia. Deus abençoe sua vida, você que está nesta manhã conosco. Que a paz do Senhor, que a presença do Senhor invada a sua casa, invada o seu coração. E você reflita agora com a leitura do texto bíblico. Estou um pouquinho gripado. Ontem, um ar-condicionado, ventilador ligado, muito quente aqui no Rio. E acabei ficando gripado ontem. Mas hoje eu já estou bem melhor, graças a Deus. Vamos lá? Eu tenho essa dificuldade. Se tiver ventilador em cima de mim, se eu dormir com o ventilador em cima, eu acordo mal, fico gripado. Mas hoje, graças a Deus, já estou de pé, com o corpo firme. Ontem fiquei com o corpo um pouquinho abalado, mas hoje, graças a Deus, já estou de pé. Oramos ao Senhor ontem, pedindo a bênção dele da cura. E ele tem nos concedido estar de pé. Graças a Deus, hoje estou bem melhor. Vamos lá? Vamos ler? João capítulo 14 é o texto de hoje. Eu quero te convidar a abrir o seu coração, escancarar o seu coração e deixar que o próprio texto penetre no seu coração e revele coisas grandiosas para a sua vida, como tem revelado para a minha vida. É precioso demais o texto bíblico. Portanto, nós temos que dar toda a nossa vida, toda a atenção, todo o nosso amor a esta palavra. João capítulo 14 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muita morada. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, ou me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras ou das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Filho, e o que vocês pedirem no nome do Filho, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Olha isso. Vou ler novamente, 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui ele está dizendo, ele vive com vocês porque o Espírito estava em Jesus, o Espírito Santo, né? E aqui ele estará em vocês. Aí já é o dia de Pentecostes em Atos, quando a descida do Espírito Santo. Então ainda não estava presente na vida dos discípulos. Mas ele estará em vocês, ele está com vocês. Aqui é comigo, Jesus falando, e agora estará em vocês. Versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que lindo isso, que é o Paráclitos, que é o Espírito Santo. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós somos morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará relembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não os falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. E aí Jesus sai, então, do local onde estava fazendo a ceia com os seus discípulos. Esse aqui é um momento é uma continuidade, né, do texto de ontem, do capítulo 13, em que Jesus está ensinando os seus discípulos, é um momento com os seus discípulos, né, de ensino, é a última ceia, e é um momento que Jesus dá instruções acerca do que viria de acontecer e o que eles queriam da essência do reino de Deus, o que Jesus queria para que os discípulos vivessem. Por que dele ter vindo e qual a essência? Nós falamos ontem, no capítulo 13, dessa essência do reino de Deus, que é de negar a si mesmo, que é da essência da humildade, que é de lavar os pés uns dos outros, que é considerar o pequeno grande, e aquele que se acha grande deve ser aquele menor, a lavar os pés uns dos outros, a servir. Essa é a essência do reino de Deus. É isso que Jesus está instruindo e está exemplificando aos seus discípulos quando ele pega aquela bacia, aquela toalha, amarra na sua cintura e lava os pés. Em continuidade a isso, a esse momento em que Jesus está na mesa, na ceia com aqueles discípulos, nessa hora o Judas Iscariote já havia saído, porque ele iria trair Jesus, e então ele está indo para vender Jesus por 30 moedas, e ele já não está mais à mesa. E agora Jesus fala acerca de para onde ele irá, e que ele enviaria o Consolador. Então tudo gira em torno do Espírito Santo. O capítulo 14 gira em torno deste que seria o Paráclitos, né? O termo grego que fala de ajudador, aquele que anda ao lado, aquele que será o conselheiro, aquele que o instrui. E aí nós temos que ter atenção, porque Jesus sinaliza aqui que o mundo não pode recebê-lo.
O Espírito Santo não é algo que uma pessoa que não o ama e que não ama os seus mandamentos, ele vai dizer, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Ou seja, o Espírito Santo não é para aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. O Espírito Santo é para aquele que ama a Jesus. É para aquele que se desvencilha das suas próprias convicções, é para aquele que nega a si mesmo, toma a cruz de Cristo e o segue. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso. Portanto, o Espírito Santo de Deus é para todo aquele que segue os seus mandamentos e o ama, que nega a si mesmo. O Espírito Santo de Deus é esse que consola, que conforta e que fala conosco, que desvencilha, que desvenda os nossos olhos, melhor dizendo, deste mundo limitado, deste mundo que a traça e o ferrugem consomem, em que as coisas se tornam limitadas, em que a carne é limitada, em que após a morte vamos à terra e ali os germes e tudo será consumido, vai consumir a carne vai apodrecer. O Espírito Santo de Deus nos faz vivenciar uma vida para além desta terra. Por isso, é vivenciar já os céus, a eternidade já é vivenciada por todo aquele que ama Jesus. O mundo não entende essas coisas. O mundo não é capaz de entender o que é o céu. O mundo está voltado para as coisas materiais. O mundo está voltado para o que é visível, para o que é tangível. O mundo não é capaz de ver as coisas de forma espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa. Queira você ou não, queira eu ou não, o mundo espiritual e a eternidade, ela existe. Ela existe. O mundo espiritual está acontecendo aqui. Está acontecendo aí, está acontecendo agora. Portanto, a vida não é para ser vivida apenas neste plano terreno, nesta primeira dimensão. Ela já é para ser vivida na eternidade. E como se vive a eternidade? Como se ter essa garantia, essa certeza de uma vida eterna? Amando a Jesus, entregando a vida a Ele, tendo o Espírito Santo dentro de si, tendo esse Consolador que nos vai direcionar, vai nos ser o conselheiro. Este é o que nos dá conselho. Sim, é Ele que gera paz no nosso coração. E não é uma paz que o mundo dá, Jesus vai falar. A paz que gera é uma paz diferente. Deixo-lhes a paz, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus dá não é a paz do mundo. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz do mundo depende de que você tenha comida na sua despensa. A paz do mundo depende de que você esteja com as suas contas pagas. A paz do mundo depende de que não haja guerra. A paz do mundo para a sua vida depende de você ter uma quantia considerável na sua conta bancária. A paz do mundo depende de um lar, uma casa em que você tenha prazer, um carro que você olhe e tenha gozo. A paz do mundo está nessas coisas tangíveis e que vão ser consumidas. Mas a paz de Jesus é uma paz diferente. Eu não sei se você tem conhecimento, uma das maiores causas mortes no mundo é o suicídio. Não se fala muito sobre isso, porque é um tratado que existe, porque se você falar de suicídio nas mídias, fomenta-se ainda mais. Então existe um tratado de não se falar sobre suicídio, não se divulgar sobre isso. Mas a maior causa-morte no mundo é de suicídio. E acontece-se mais suicídios no período de inverno. E, por exemplo, na região serrana, né, aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, né, Itaipava, é uma região de muito suicídio. Porque o frio, ele gera um ambiente, vamos assim dizer,
que você não consegue. Parece que o verão é diferente, né? O verão te aquece. O próprio frio te deixa dentro de casa, e aí a depressão é mais suscetível, a pessoa está mais suscetível à depressão. É isso que se mostra, os relatos mostram, entendeu? Em épocas de inverno e locais frios é mais suscetível ao suicídio. O que eu estou falando? Que você vê muitas pessoas que têm bens materiais ricos tirando a própria vida. Pouco você vê um pobre, aqui não estou fazendo alusão e levantando bandeira de pobreza, não é isso? Mas você não vê o pobre tirando a própria vida, porque a única coisa que ele tem é a vida. A única coisa que ele tem é aquela vida que ele está vivendo. Portanto, ele não colocou a esperança dele, o pobre, nas coisas. Não estou dizendo que todo pobre tem o Espírito Santo, não é isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: como o ser humano ele coloca a esperança dele nas coisas. Como ele coloca a esperança dele, a paz dele, nas circunstâncias, na bolsa de valores, né? E em poder, nas suas rendas, coloca a sua esperança nos seus investimentos. E quando isso se vai, ele tira a própria vida, porque a esperança dele estava nas coisas. Estava nos tesouros e que a traça e ferrugem consomem. Jesus está dizendo que a paz que ele dá não é a paz que o mundo dá. A paz que Jesus dá é uma paz que excede todo entendimento humano. É só quem experimenta da paz de Jesus é capaz de dizer isso. Só quem experimenta dessa paz é capaz de passar por dias difíceis. Quando nós temos o Espírito Santo em nós desejamos a presença do Pai. Existe dentro de nós um anseio pela eternidade. O Espírito Santo de Deus começa a gerar em nós o caminho de volta para o Pai, porque nós estávamos lá. Você sabia disso? Você e eu já estávamos lá. Nós já estávamos na eternidade. E Ele nos trouxe aqui, e aqui estamos vivendo, e nós vamos voltar para a eternidade. E Ele começa a gerar em nós um desejo pela eternidade. Nós já começamos a vivenciar a eternidade com Ele. Por isso esse amor aumenta. Por isso esse amor pelo reino de Deus aumenta. Por isso esse amor pelo Jesus e pelo seu sacrifício na cruz aumenta. Por isso nós olhamos para a palavra de Deus e nos apaixonamos por ela. Porque Ele gera em nós um desejo pela eternidade. Ele gera em nós um amor por seus mandamentos. Nós não queremos viver mais para nós mesmos. Nós nos desvencilhamos dessas coisas aqui, do coração dessas coisas. É isso que eu estou dizendo. Sim, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho todos os dias para poder pagar as minhas contas, para poder ter comida dentro de casa, para poder ter condições de local de morada. Sim, a gente tem que trabalhar. Porém, o meu coração não está aqui. Eu não resumo a minha vida ao trabalho. Eu não resumo a minha vida às coisas desta terra, aos projetos terrenos. A nossa paixão maior é pela eternidade. Aqui, como o próprio Paulo vai dizer, né? Se morrer ou se viver para mim é lucro. Se morrer para mim é lucro. Porque eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, Paulo está dizendo. E ir para a eternidade, para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Estar aqui é viver em Cristo, Paulo está dizendo. E quando eu morrer, para mim é lucro, eu já vou estar na presença dele. Eu já vou estar com ele, tete a tete. Portanto, o Espírito Santo de Deus já promove em nós este sentimento da eternidade. Por isso que nós cristãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, não temos medo da morte. Não temos. Eu fico triste de ver pessoas, cristãos, com medo da morte, com medo dessa pandemia, com medo das circunstâncias dessa pandemia. Querido, isso daí é viver um cristianismo teórico, filosófico, ideológico, histórico. O verdadeiro cristianismo e a verdadeira religião é o Espírito Santo de Deus em nós. É o reino de Deus vivido em nós, na prática.
É um olhar para além. É uma eternidade já existente aqui. Não é essa vida terrena, influenciada pelas mídias, influenciada por tudo que te pressiona a ser materialista. Existe um desprendimento de tudo isso. Nós seguimos as orientações de Jesus, buscar primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com essas coisas. O reino de Deus está dentro de vós, ele diz. O reino de Deus já começa a habitar dentro de nós, nós já vivemos o reino de Deus. A eternidade já aqui na Terra, e já vamos estabelecendo o reino de Deus através da nossa vida, através das nossas escolhas, através da nossa prática. Portanto, eu quero te convidar a viver isso e os seus olhos serem abertos a esta realidade. A esta realidade de um Espírito Santo que vive com você, que te consola e que te transforma e que te tira os olhos das coisas visíveis. E tem mais. O próprio Espírito Santo de Deus que promove em nós milagres. Jesus disse que se nós crêssemos nele, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Pensa comigo. Quais as obras que Jesus estava realizando? Quais foram as obras que Jesus estava realizando aqui? Fazendo um cego enxergar, fazendo um coxo andar, ressuscitou Lázaro, multiplicou o pão e o peixe, transformou água em vinho. Os milagres que Jesus estava realizando, curando todos os enfermos. João não relata muitos dos milagres. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, sim. João aqui, nós já estamos lendo todo o texto de João. João relata poucos milagres de Jesus. Mas ele faz relatos aqui que os demais não fazem. Mas quantos milagres Jesus fez? O próprio texto vai dizer que não seria capaz de relacioná-los. Centenas, milhares, dezenas de milhares de milagres. E Jesus diz-nos a verdade, ele está falando. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Olha isso. Fará coisas maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Mas veja bem, por que a gente ora então em nome de Jesus? Tudo em nome de Jesus. Porque não é no nosso nome que é feito. E ele mesmo disse isso, olha o que ele está dizendo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É no nome dele. Por isso nós oramos por um enfermo, e ele é curado no nome de Jesus. Nós oramos por uma pessoa possessa, para que ela seja liberta, no nome de Jesus. Não é no nome de fulano de tal, de um teólogo tal, não é no nome de um pastor tal, ou de uma irmã tal, ou de um padre, enfim, qualquer líder que seja religioso. Não. É em Jesus. Esse Espírito Santo em nós nos dá autoridade e capacidade de vivenciar essas obras maiores que Jesus fez. Maiores do que ele fez. Portanto, esse ajudador, esse conselheiro, esse paráclitos, esse que caminha ao lado, está conosco, nos dando autoridade sobre serpentes, sobre espíritos maus, sobre enfermidade, sobre todas as coisas. Por que então nós não temos vivenciado de forma intensa os paralíticos andarem? Não temos vivenciado de forma intensa os milagres de Deus? Porque nos falta crer e vivenciar os mandamentos do Senhor. Talvez nossos olhos estão muito voltados para este mundo. Talvez estejamos nós muito preocupados com os novos investimentos, com o prazer das coisas deste mundo e deixando essa dimensão espiritual, deixando de vivenciar esse mundo real que é espiritual de lado. Ele nos deixou escrito que ele estaria conosco e ele faria em nós e através de nós. Por que não lançar mão disso? Por que não vivenciar isso? Só depende de mim e de você mergulharmos nessa fonte que é o Senhor. Depende de intimidade com ele.
depende de uma vida com Ele, depende de uma entrega total, sem restrição, uma entrega plena de uma vida na presença dEle. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar e pedir ao Senhor a bênção sobre o nosso lar, nossa casa. Deus abençoe meu tio, está aqui, meu tio Joaquim, meu primo Daniel, Deus abençoe, minha mãe, Matheus Souza, que esteve aqui com a gente, Deus abençoe, Matheus. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que Tu nos ajudes, ó Deus, a vivenciarmos a Tua palavra. Que Tu nos ajudes, ó Deus, a crer sem barreiras. Aumente a nossa fé, de forma que a Tua palavra seja algo vivido diariamente, de forma integral, plena, total em nossas vidas. Nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é que nos dá direção. A Tua palavra, Senhor, e o Teu Espírito Santo é quem promove a paz em nosso coração. É quem é o nosso conselheiro. É quem sussurra no nosso ouvido, nos fazendo mudar de direção, nos convertendo dos maus caminhos, nos ajudando a deixar os vícios, nos ajudando a deixar a religiosidade, nos ajudando a vivenciar apenas uma vida intensa no Senhor, uma espiritualidade sincera, real, palpável em Ti. E não uma espiritualidade na dependência de líderes religiosos, uma espiritualidade na dependência de uma placa denominacional. O Senhor nos vai desvencilhando de tudo isso. O Senhor vai nos fazendo vivenciar diretamente com o Senhor, experimentarmos essa presença desse conselheiro, consolador, esse que está conosco diariamente. O próprio Deus habitando em nós através do Espírito. O Senhor habitando dentro de nós. Jamais se viu um Deus que se relacionasse com a figura humana. Somente o Deus poderoso que é o Senhor, somente o Senhor é Deus. Oh, Pai de amor, muito obrigado por Teu Consolador, por nos enviar este Consolador. A todos quanto pretendem, ó Deus, e precisam vivenciar isso, que ainda não abriram seus corações para a entrada, porque o Senhor está à porta batendo. O Senhor não abre a porta. O Senhor não força, o Senhor não arromba a porta, o Senhor bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o que o seu Filho amado Jesus diz. O Senhor vai entrar e vai cear. O Senhor quer entrar no nosso coração e preparar um banquete, uma mesa, e trocarmos ideias sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. É o que o Senhor quer fazer conosco. E é isso que o Teu Espírito Santo faz quando entra dentro de nós. O Senhor troca ideias sobre decisões que precisamos tomar, se viaja ou se não viaja, se investe aqui ou não investe, se faz isso ou aquilo. O Senhor que nos dá condições de perdoar quem não merece, mas também nós não merecemos o Teu perdão e o Senhor nos perdoou. O Senhor nos vai dando essa coragem de vivenciar uma nova dimensão da vida, diferente do que o mundo vive. Porque os conceitos do Senhor, o reino do Senhor não tem a ver com o reino deste mundo. Por isso, essa vida com o Senhor nos dá condições de viver diferente, na contramão da maré deste mundo. Este mundo quer viver a superficialidade. Esse mundo quer viver coisas banais. Esse mundo quer intensificar os prazeres da carne, mas nós queremos viver pelo Espírito. Aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor querem viver pelo Espírito, quer andar pelo Espírito, quer tomar decisões pelo Espírito, quer ter visão do Espírito, quer ter audição do Espírito, quer falar pelo Espírito.
Porque o Espírito Santo do Senhor nos toma. E assim nós somos diferentes deste mundo. Nosso olhar está para além, para a eternidade. Obrigado, Senhor, por trazer a eternidade a nós. Obrigado porque nós já podemos vivenciar a realidade do céu. Logo estaremos juntos. Enquanto estivermos aqui, queremos cumprir essa missão. Cumprir a missão que o Senhor nos deu, o propósito que o Senhor nos deu, de vivenciar o reino de Deus na terra. Nós queremos vivenciar o reino de Deus e a sua justiça nesta terra. Cumprir essa missão. Tornar o Senhor conhecido a todos. Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. É essa missão que nós queremos cumprir, Senhor. Pregar o teu evangelho. Esta palavra que foi lida. O reino do Senhor. E aquele que crê está salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê é decisão sua. Já está condenado, o Senhor disse. Nosso papel é pregar o evangelho e assim faremos. Para que todos ouçam o teu evangelho. E aquele que crê será salvo. Que os meus irmãos que estão aqui, os meus amigos que estão aqui, creiam na tua palavra. Escancarem os seus corações e abram a sua porta no coração. E deixe que o Espírito Santo do Senhor entre, para que o Senhor promova um banquete, para que o Senhor promova uma metanoia, para que o Senhor promova uma mudança de mente, uma mudança de direção nas suas vidas. E a paz, que excede todo entendimento humano, reine em seus corações, reine em seus lares, reine em sua casa, reine nos seus relacionamentos, reine na sua família. É a oração que eu te faço, Pai de amor. Pedindo a bênção do Senhor sobre a vida destes que me ouvem agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fique em paz. E até segunda-feira vamos estar lendo João capítulo 15. E é 6h30. De segunda a quinta eu faço 6h30, que é a leitura do texto. A sexta é às 6h. Nós temos aqui um momento de adoração no início. E depois compartilhamos a palavra. Que Deus abençoe sua vida. Ó, o Flavinho, um abraço, meu amigo, tudo de bom? Vamos pro mar, cara, vamos pescar. A água tá fria, tá boa para chuva. Grande abraço, gente. Beijo no coração, bye bye. Boa sexta-feira, bom final de semana para todos.